Vamos falar de que primeiro? Fala aí, rapaziada. Fala aí, Norton. Fala do Vasco, não vale porra nenhuma. É Vasco e Flamengo, né, mano? Vira o clássico, o que vocês acharam do clássico? Então, flamenguista, uma amiga flamenguista aí pode falar. Vocês lembram que quando eu falei de clássico do Vasco, você lembra, Sérgio? Lembro. Que o Vasco entra pra perder de quê? Perder de pouco, pô. E aí, entrou contra o Fluminense pra perder de pouco. Contra o Botafogo vai jogar agora? Vai ser a mesma coisa, pra perder de pouco. O Vasco tem medo de jogar contra time grande. A verdade é essa. O Vasco entra em campo. O Coutinho é uma vergonha. Tem que largar o Vasco, tem que sair de lá, uma vergonha. Você com um time desse aí, entrar pra jogar contra o Flamengo, um primeiro tempo vexatório daquele, o Flamengo podia ter metido uns 10-0 em vocês. Vocês entram em campo pra perder de pouco. Que vergonha, Vasco, que vergonha. A gente fala aqui, às vezes é pra ver se chega aí no clube de vocês, e vocês escutam que a gente tá falando de vocês. E vocês, sabe o que vocês fazem? Vocês, pega, escuta o que vocês querem, o que vocês não querem, vocês jogam pra lá pra fora. Tu acha que a gente fala que é bobeira. E não é não, irmão. O que a gente fala que é verdade. Vocês entram no clássico pra perder de pouco. Pra perder de pouco. E todos os clássicos vocês podiam perder demais, pô. Eu desejo pra vocês um 10-0 esse ano, tá? Isso que eu desejo pra vocês. Fala aí, Fábio. Mengão, o que tu achou do jogo aí? Só alegria. E aqui já diz, né? Podia perder demais, mas perdeu de pouco. Mengo 2-0, tranquilidade, domínio total da partida. E Norton, com vocês foi vantagem, tá? Era pra ser com o Fluminense, mas fazer o quê? Vamos nos enfrentar de novo e vocês vão ver que vai ser 2-3-0 brincando. Fala aí que eu tô fazendo uma... Não, falando do Vasco aqui, mas eu acho que o destino do Vasco esse ano aí, cara, é o fracasso mesmo. Acho que chega na metade do ano, Sérgio. O Vasco já chega jogando com a base. Papo reto. Olha só, chegar metade do ano, depois do Super Mundial, o Vasco vai começar os jogadores pedindo pra sair. E vai começar a jogar com a base, porque não tem dinheiro pra pagar o salário dos jogadores que estão contratando. Não, o Vasco, eu vou te falar uma coisa, o Vasco é ridículo, pô, o Vasco é nojento. E eu vou falar mais. Eu achava que o Botafogo não ia jogar essas finais. Mas aí eu vi que a gente vai enfrentar o Vasco na última rodada. Então o Botafogo tá classificado. Se ganhar do Vasco, tá classificado. O Botafogo jamais perde pro Vasco, pô. Não perde, pô. O Botafogo não perde pro Vasco, pô. O Vasco é um time patético, ridículo, pô. O Vasco esse ano, rapaziada. Com todo respeito ao torcedor vascaíno, o qual eu respeito muito, que sempre tá aí na nossa live aí. Rapaziada, o ano tenebroso, porra. O Vasco vai brigar pro rebaixamento esse ano. Entendeu? Vocês contrataram o Coutinho, que, porra, vocês acham que é o Coutinho... O Coutinho é uma boa contratação pra 2017. Se fosse 2017, era uma boa contratação. Muito bom, gostei. Hoje... Gostei. Paê, contratação pra 2015. Gostei. Entendeu? O salvador da Patereza é Vegete. Vegete já tem neto. 40 anos já. E não quer jogar no Vasco, né? Não quer jogar. Entendeu? Aí bota lá Lucas Piton. Um lateralzinho também que, porra... Não, é um lateral mediano, mas sobressai porque o Vasco é muito ruim, cara. Muito ruim. É o Ilharão de 2019. Aqui, quem joga pelada sabe. O canhoto, ou ele é muito ruim de bola, ou ele é bom. Não é? Isso aí. O Lucas Piton, por ser canhoto, tem esse ditado, que ele joga bem, pô. Por isso que ele... Pessoal, sobressai, né, que fala. Ele sobressai, pô. Mas, porra, mano, é um jogador comum, cara. Lucas Piton no Botafogo, Sérgio. Reserva. Era terceiro reserva. Alex Telles, Cuiabano, Lucas Piton. No Flamengo, Ayrton Lucas, Matheus Vina, Piton. No Fluminense, Norton, fala. Quem é o lateral do Fluminense? Que O esquerdo? É. Tem o colombiano lá, porra, tem muito estrangeiro no time do Fluminense, tá foda, tá? Eu vou falar todo mundo aqui. O Fluminense não dá, não. O Fluminense joga. Lateral esquerdo do Fluminense? Joga no Fluminense. Joga nada, filho. É um time pequeno. O René é melhor que ele, cara. O René é melhor que ele, pô. Ó, o René, tem esse colombiano, porra, tem muito estrangeiro no Fluminense. Caralho, não tá foda de lembrar, cara. Chegou agora o La Vega também, mais um estrangeiro, pô, não tô aguentando não, filho. Tá maluco. Então, tipo assim, o Vasco, o recado que eu tenho que dar é esse. Vasco está eliminado. O Vasco, vou te falar uma coisa, o Vasco joga daqui a pouco na Copa do Brasil. Abre o olho, tá? Acho que vai jogar com União Barbarense, sei lá. Deixa eu ver o nome do time aqui. Ô, rapidinho, sem cortar o raciocínio. Fala aí. Pode cortar, né? Se alguém do Antecipa vir aqui, vai achar que o amigo de vocês do Antecipa emagreceu, viu? Ainda bem que eu não sei quem é. Qual é o nome dele? Wesley. Ó, o Vasco pega hoje União Rondonópolis. Hoje isso? Da Copa do Brasil? Copa do Brasil. Mas vai ser eliminado, tá? Se não abrir o olho, é eliminado hoje. E vou falar mais. O recado que eu tinha pro Vasco é esse. Agora o Flamengo é o seguinte, a gente vai falar do Flamengo aqui, mas falando sobre o clássico.
Felipe Luiz. Irmão, flamenguista e Felipe Luiz. Primeiro torcedor flamenguista. Cara, não fica achando que o Felipe Luiz é isso tudo não, cara. Calma. Você jogando Carioca, pô. Tava vendo os caras deu um que o Rossi tá 15 jogos sem ganhar, pô. Sem tomar gol. Pera aí, rapaziada. Felipe Luiz é um cara sem pulso, pô. Um cara que em poucos meses a crise vai ser instalada e o Felipe Luiz não treina brasileiro. O Felipe Luiz não treina brasileiro, já tô falando aqui. Pra vocês ficarem ligados. Então assim, vocês acham que você ganhar do Vasco é baba, pô. O Botafogo vai com o time reserva e vai ganhar do Vasco. Entendeu? Calma. O Botafogo só perdeu pra vocês aqueles 2 jogos, porque a gente tava 3 dias jogando só, pô, treinando. Entendeu? E esse último clássico aí teve roubo. A gente não fez live aqui, mas o De La Cruz era pra ter sido expulso. Entendeu? Então a realidade é essa. Não fica achando que tá bambambam, porque Carioca é isso aí. O Felipe Luiz não mantém no cargo até o final do ano, isso vai atrapalhar vocês. Fala aí, ô Sérgio, o que tu acha do clássico? Pô, cara, o papo é o seguinte. O Vasco, deixa eu dar uma foto aqui, pra eu poder postar lá no Instagram. Dá um papo reto aqui pro Vasco aqui. Aí, tirei já. É o seguinte, ô Vasco. Tem alguns tópicos... Salvei. Tem alguns tópicos a serem ditos a respeito do Vasco no clássico. O primeiro deles é o seguinte. Joga pra perder, né? Só entra em campo pra perder, né, Vasco? Puta que pariu, timezinho. Não sabe mais quem é clássico de ninguém. Só entra em campo pra tomar coça. Segundo, que é até um tópico que eu vou levantar aqui, já deixar até o seu Jorge falar. O Flamengo, será que ainda vê o Vasco como rival? É isso aí. O Léo Carmona, ele falou isso no Sport TV, eu comecei a pensar. Acho que ele tem razão. 30 jogos, últimos 30 jogos. 2 vitórias só do Vasco. Não, 30 jogos é jogos pra caralho, irmão. Irmão, eu vi também, acho que foi o Noite de Copas que postou. Parece que até 2015, 2014, a distância ali no Clássico era de 11 ou 9 vitórias de diferença. Agora já é papo de mais de 25, 26. O Flamengo tem sobre o Vasco. É muita diferença. Muita diferença. Eu não sei se em algum período desse Clássico dos milhões, um time se sobressaiu tanto sobre o outro durante tanto tempo. E nenhum A verdade clássico, é acho, nenhum clássico. Você pode pegar aí no Brasil. Tem jejum, tem igual o Botafogo passou um jejum grande com o Flamengo, recentemente, ali no período de 2000 ali, até a primeira década do século, o Botafogo sofreu com o Flamengo. Recentemente o Fluminense não tem ido bem contra o Botafogo. Mas dessa maneira que o Vasco tá sobre o... que o Flamengo tá sobre o Vasco, eu nunca vi. Sem contar que os últimos 30 jogos, pô, teve um 6-1 nesse meio tempo. Teve finais. Eu vi uma estatística também que o Vasco não ganha do Flamengo em final desde 88, eu acho, o gol do Cocada. Eu acho que foram 8 ou 9 finais. O Vasco só ganhou uma. Aí, que loucura. Mas vou perguntar pro flamenguista. O Vasco ainda é rival do Flamengo ou não? Não. E já há bastante tempo. Claro que agora, nessa reta final, é para declarar realmente que o Vasco não é o nosso rival. E a pergunta do amigo aí, Felipe Luiz, a gente pode ver nenhuma derrota e nenhum gol sofrido nesse Campeonato Carioca. Não é só a derrota, mas também gol sofrido. Isso é muito importante. E o Felipe Luiz é campeão do Brasileiro desse ano. Pode gravar aí, ó. Como o Norte fala, pode gravar. Só se for campeão. de modelo de cabelo. Só se for de modelo de cabelo. Da L'Oréal Paris. L'Oréal Paris. Não, é bom ele falar isso porque o Vasco tem que parar com essa bronca aí de que tá fazendo um clássico ainda. Não tá, pô. Nós falamos... Isso aí. Aqui é o canal de opinião, de papo reto. Acho que todo mundo mudou aí, não. Aqui é o canal de opinião de papo reto. O que é que nós falamos no início do ano? Que o Vasco é a quinta força do Rio. Isso aí. Nós avisamos aqui. O único canal que falou: o Vasco hoje não é time grande. O Vasco é um ex-time grande. Ele tá jogando só pela tradição, por ele ter conquistado lá no passado. Porque hoje o Vasco tá atrás do Volta Redonda. Volta Redonda tá em primeiro no Carioca. Eu só acho que o Vasco... Aí os outros podem falar: o Botafogo também tá de fora. O Botafogo tá de fora, gente. Mas o Botafogo cagou pra competição. Há uma diferença da forma que a competição está sendo levada. O Vasco leva a sério, só que o Vasco não consegue ganhar, pô. Porque é fraco. O Botafogo tá cagando, o Botafogo não liga pro Carioca. Isso é nítido. Botou agora o Cláudio Caçapa aí pra poder treinar um pouquinho, por causa da Recopa que tá vindo. O Botafogo caga pro Carioca, o Botafogo não liga. Vocês vão ver a partir de abril, a partir de março, né? Começa o Brasileirão. A diferença do Vasco e Botafogo. Então assim, o canal aqui, o Resenha avisou, pô. Avisou, os vascaínos ficar puto com a gente avisou. O Vasco hoje é a quinta força do Rio de Janeiro. Agora vocês estão comprovando aí dentro de campo. Por quê? Payet e Coutinho. Irmão, 2 enganadores. Outro tópico aqui que eu vou abordar também. Payet e Coutinho não joga mais em alto nível. Nunca mais. Payet e Coutinho nunca mais jogam em alto nível. Ó, Neymar, tudo bem que é fora de série, né? Mas vamos tirar o Neymar, que é outro nível de jogador.
Lucas Moura, Oscar, botar o Hulk, que é muito mais velho que eles. Todos jogadores que têm a mesma idade ou são mais velhos e conseguem jogar bem aqui no Brasil. O Oscar estava há anos na China, voltou jogando bem. O Lucas Moura, já ano passado jogando bem. Você vê que o cara tem vontade, corre, dribla. O Coutinho, você não vê nada do Coutinho, pô. Não vê, pô. O Payet, mesma coisa. Esses dois jogadores não voltam mais a jogar futebol em alto nível. E o Vasco botou um dinheirão. Ó, o Memphis Depay, que é mais novo, já tá jogando bola. Aí eu faço uma pergunta, será que esses caras são ruins ou será que o Vasco destruiu eles? Qual a sua opinião, Norton? Cara, o Coutinho chegou no Vasco pra se tratar. A verdade é essa. Tava perdido lá no Catar. Pra tu ver, um jogador que jogou. Liverpool. Barcelona. Inter de Milão. Porra, jogou em vários times grandes. Chegar e não conseguir se destacar no Catar. Irmão, o cara não conseguiu se destacar no time do Catar, onde o pessoal vai pra ficar milionário, irmão. O lance dele lá, ele perdendo um pênalti. Olha só, o lance do Coutinho no Catar é ele perdendo um pênalti. E ele vem pro Vasco. E a barreira? E isso não é nada. Você viu a cláusula que o Vasco colocou pra eu contratar ele? Qual é a cláusula? Era um valor lá que, tipo assim, sem pé e sem cabeça, mano. É o que você falou. O Coutinho veio pra relaxar, descansar e botou uma cláusula pro Flamengo contratar, que o Flamengo, um time específico, se contratar, seria um valor que era absurdo, que o Flamengo não tem interesse no Coutinho. Mas tá aí sofrendo e realmente concordo. O Payet e o Coutinho não vão jogar e é nítido porque, assim, jogador profissional do nível dos dois, que bem ou mal jogaram quando eram mais novos. Quem acompanhou, jogou. E, poxa, ninguém esquece de desaprende a jogar futebol. Ninguém desaprende. Então, realmente, assim, é um detalhe muito, muito específico. E o que gastam hoje no Coutinho e no Payet, você traria 2 jogadores, até 3, de ponta, que faria muito mais resultado pro Vasco. Você, torcedor do Vasco, se liga aí, acho que é um hashtag pra você fazer, hein? Pegar esse dinheiro e investir em outros jogadores, porque senão vai ficar ruim. E outra coisa, não tá nascendo mais vascaíno, tá sendo imposto. O pai que tá imposto, tô dizendo pro filho, você tem que ser, mas não está nascendo mais vascaíno. É verdade. Tá vendo? É por isso que eu gosto do seu Jorge. Tem que ter pessoas aqui pra dar o papo reto. Eu falei, a galera me criticou muito, mas eu tenho um estudo que comprova. A cada 100 crianças que nascem aqui no Rio de Janeiro, no máximo 6 é vascaína. Impostas. Impostas, exatamente. Os pais estão jogando sujo. Filho, tu vai ser vascaíno? Então tá bom. Não tem mais Danone. Ô, seu Jorge, você acha que fora do Sudeste, o Vasco é conhecido assim em outros estados? Assim, já foi, acho que assim... Hoje um cara no Nordeste... Não, vou botar lá no Sul. O cara lá no Sul hoje, com 13 anos de idade. Se você chegar e falar Vasco pra ele, o que o cara vai falar que é? Não, o cara hoje não sabe quem é. Vai falar com um português, Um navegador, né? Navegador. É porque eles estão estudando história. Então, tipo assim, é aquele cara que veio pra colonizar. Mas aí o professor tem que falar, não, peraí. Esse Vasco tá falando, é um clubezinho que tem lá no Rio, que disputa lá um campeonatozinho carioca. Porque assim, brasileiro não disputa, Copa do Brasil não disputa. E assim, a gente tá falando de uma realidade hoje. 2024, 2025, o Vasco não disputa esse campeonato. 26 eu não sei, porque pode fazer investimento. Tem o problema da SAF que tá aí com o seu presidente. Pode ser que invistam pro ano que vem. Mas agora, 25, o Vasco vai competir esses campeonatos. Ô, Denis, então, se você fosse investidor, você botaria o seu dinheiro no Vasco? Ai, irmão, tem que perguntar assim, se eu sou maluco, investidor não, pô. Se eu sou maluco. Então você tá falando que sou maluco, bota. Sou maluco que põe. Não, hoje, gente, tipo assim, a gente tá falando uma coisa séria. A gente, tipo assim, trabalha um pouquinho, a gente vai investir numa coisa, tipo assim, que é pelo menos sólido. Não vou dizer nem tão rentável, mas sólido. Tipo assim, vou botar ali, que no ruim não vou ter prejuízo. Mas agora, botar de hoje no Vasco hoje, você vai botar dinheiro no Vasco. Você vai contar com o Coutinho, vai contar com o Payet. São pessoas hoje que realmente vão fazer pelo menos 50% dali do seu serviço e não fazem. O maior destaque do Coutinho no clássico foi a briga, pô. É o lance que ele sempre fez, tocar a bola, virar o rosto, dar a caneta. E o Wesley, a gente pode ver, tipo assim, tá jogando fino da bola, tá fazendo isso com todo mundo. Então não foi pra desmerecer o Vasco. E hoje o Coutinho apareceu, não pelo futebol, que eu acho assim, que ele teve e tem um pouco ainda, mas mais pela briga. Concordo. Eu vou falar, o Coutinho, como o Norton falou, ele veio pro Vasco se tratar, né, Norton? Veio pra passar, como que é aquele negócio que a pessoa vai pra um lugar, um spa. O Vasco hoje pro Coutinho é um spa. Veio, colocou cabelo, fez implante de cabelo.
veio pra relaxar. Praia, né, Não pode, eu acho que Final de carreira, né? é isso aí, ninguém pode reclamar com ele. Cuidado com a depressão pós-trabalho, né, mano? O cara que trabalha, que muda a rotina, que se aposenta, o cara um pouco fica depressivo, porque tá com aquela rotina. Entendeu? E o Então, por Vasco. isso que ele veio pro Vasco. O Pra Vasco, acabar a rotina de jogar bola. Ô. Ele vem tirar a rotina de jogar bola no Vasco. o Vasco é o apocalipse, mano. Isso aí, pô. Acho que é a marca da besta. O Vasco é a enchente, né, mano? O Vasco é o dilúvio. O Vasco acaba com qualquer um que chegar. O Vasco chegou perto da pessoa, acaba, pô. Isso é verdade. Não, cara, assim, a gente fala aqui zona aqui, mas a situação do Vasco é muito caótica, pô. Os torcedores do Vasco tinham que ter caído em si há muito tempo já. Entendeu? Tem que cair em si, mano. Agora que estão caindo em si. Nessa semana, particularmente no Twitter, eu vi. Tipo assim, depois que saiu essa estatística, esses números, 30 jogos, 2 vitórias, acho que estão se ligando. Porque o torcedor do Vasco, até então, aquele 4x4 lá em 2019, pra ele foi um título, pô. Contra o Flamengo. Foi aquele do Luiz Fabiano, que o Luiz Fabiano toma uma. Que o Ribamar, O índio. Não. Vai. Do Ribamar, pô. Do Ribamar. Os caras trataram aquilo como título. Aí. Aquele. Tem um camisa 10 lá que jogou, tá ligado? Sabe o que eu acho que aconteceu, mano? O jogo do Riasco também, né? O 6x1 acho que foi um choque pros caras. Não, realmente. Choque de realidade, né? Acho que foi. Acho que o 6x1 mexeu a cabeça dos caras, tipo assim, realmente, agora de fato eu tô entendendo que estamos em um nível abaixo. Porque quando veio a SAF, eles ainda acharam que ia igualar, veio negócio de contratação, aquele papo que ia se aproximar ao Flamengo. Porque, cara, dos últimos anos aí, vamos botar desde a década de 80 em diante, depois o Flamengo começou a ganhar título ali com o Zico ali. O clube que mais se aproximou dele foi o Vasco, pô. O Vasco foi o clube que chegou mais próximo ali do número de conquistas que o Flamengo. Ainda mais no final da década de 90. O Vasco 4 Brasileirão. O Flamengo, se não me engano, tinha 5 na época. Entendeu? O Libertadores, o Flamengo tinha uma, o Vasco tinha uma. O Vasco não ganhou o Mundial, senão teria o mesmo número de Libertadores. Copa do Brasil não tinha tanta importância na época. Então assim, o Vasco chegou a rivalizar com o Flamengo ali. Torcida grande também. Chegou a tentar tomar aquele posto de primeiro clube do Rio de Janeiro. A gente fala aqui no clubismo, aqui na sacanagem, mas quando a gente tem que falar, a gente sabe que o Flamengo é o maior clube do Rio, assim, conquista, relevância, a gente sabe disso, entendeu? Mas o Vasco, em um dado período, disputou, mano, depois de 80. Isso é incrível, pô. Só que, um minutinho. Só que o Vasco sempre pipocou pro Flamengo, cara. O Vasco sempre foi tremil. O Vasco foi trivice. O Vasco perdeu a Copa do Brasil. E aí veio todo aquele processo depois do ano 2000 ali que apequenou o clube. Então, o Vasco Aí você pega um cara de 40 anos ali, de 50. O cara que viu o Vasco quase tentar ser uma primeira força do Rio, hoje vê o Vasco caminhar pra... Deve ser muito ruim pros caras, pô. Então, eu acho que é esse choque de realidade que o torcedor do Vasco tá passando. Molecada nova, coitada, de 15, 20 anos, essa molecada aí só tomou na tarraqueta. Mas o cara da idade aí de uns 35, 40, 50 anos, o cara vai entrar em depressão com esse Vasco aí, mano. O Vasco morreu junto com o Eurico. Morreu, pô. Então, você quer perguntar pro Sérgio? Se não fosse o Eurico no Vasco, o Vasco hoje seria o Vasco? Se não fosse o Eurico no Vasco, o Vasco era do tamanho da América. Isso aí, pô. É Se não- isso que acontece. O Eurico Sobe o que like, colocou o Vasco onde o Vasco tá hoje, pô. Exatamente. No cenário, né? No cenário. Se o Eurico estivesse vivo, eu duvido que o Vasco tava passando essa vergonha. Mas Eu duvido. eu não sei se é isso, mas se você pegar a entrevista do Romário, o Romário fala que o Eurico ele fazia, não sei, fio do bigode que eles falam, né? O Eurico falava, não precisava apertar a mão, fazendo porque cumpria. Eu acho também que falta muito isso hoje. Você pega assim, vê a 7 esperança. Ah, Flamengo, vai não sei o quê, nós temos mais dinheiro que você. E aí vira toda essa brincadeira onde o presidente lá, não sei da qual forma lá, né? Foi lá e conseguiu pegar o time de novo e fica nessa daí. Tipo assim, aí a 7-7 parada, o presidente também sem muita força e meio que quebra o Vasco. Acho que assim, na verdade, acabou ficando dividido, porque aí fica um jogo de empurra. Nenhum deixa o outro crescer. E se não melhorar isso aí, a tendência é cada dia mais diminuir. E aí, falaram do América, a América também foi grande, né? Um dia, né? Sim. Quem acompanhou sabe que a América foi grande. América, Bangu. Então, se você pegar... A gente fala do Eurico, mas também acaba a rivalidade quando para ali, né? Edmundo e Romário, que eles tinham muito isso, né? Edmundo e Romário, aquela rivalidade. Depois que acabou também, Vasco dali pra lá, só decadência. Ganhou uma coisinha ou outra aí e tal, mas veio só Ganhou uma coisinha ou outra, Denis. Tá maluco? Ganhou só a Copa do Brasil em 2011 e acabou. Não, o campeonato de Disputou o referência, brasileiro, pô. disputou o Tipo assim, brasileiro. disputou, Foi vice, né? Foi sim, pô. 2011. Então, 11, pô. 11. Isso foi... Não, mas aí, tipo assim, Acabou. mas aí você pega assim, pô, Norton, beleza, não ganhou, mas tipo assim, disputa, chegou até a final. Hoje, tipo assim, a gente calcula o Vasco aí, infelizmente, pra tentar brigar ali, talvez uma Sula ou não cair. No máximo isso aí, pô, no máximo. Isso é ruim pro Vasco, que foi grande pra caramba, a gente brinca, a gente zoa, mas é ruim pra gente.